Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que vive a expectativa de carimbar ainda nessa noite contra o Paraguai a classificação para a Copa do Mundo da Rússia. O nosso contato é com o repórter Osmar Garrafa, que está neste momento lá na Arena em Itaquera, acompanhando a expectativa para mais um show de Neymar e companhia. Boa noite, Garrafa! Boa noite, Michele. É isso, nós estamos aqui na Arena Corinthians, em Itaquera, zona leste da cidade de São Paulo. A temperatura caiu bastante desde que saímos do centro, da região da Avenida Paulista, aqui para a zona leste. A expectativa na hora do jogo, se você vem aqui para a Arena, traga um agasalho, porque já faz frio por aqui. Estamos com 17, 18 graus nesse momento aqui. E a tendência é que no horário da partida às 10 da noite, essa temperatura cai ainda mais. Nós já estamos aqui na sala de entrevista coletiva, onde depois da partida o técnico Tite virá conceder a sua entrevista. E a gente espera que ele apareça por aqui com mais um resultado positivo da seleção brasileira. Nas mãos do Tite, nas eliminatórias, são 7 jogos e 7 vitórias. Batemos a Argentina por 3-0. O Uruguai, lá em Montevidéu, na última rodada, vencendo por 4-1. Uma partida memorável da seleção brasileira. E logo mais, a seleção enfrenta o Paraguai aqui em Itaquera. Ontem aconteceu o último treinamento da seleção brasileira. Ele foi aqui mesmo no estádio do Corinthians. Foi um treinamento fechado e depois desse trabalho o técnico Tite e o Neymar vieram exatamente para onde nós estamos aqui, para a sala de coletiva. E o Neymar concedeu entrevista coletiva, Michele, depois de 244 dias sem conversar com a imprensa. A seleção ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, o Neymar não estava muito satisfeito com as críticas e fez uma lei do silêncio. Neymar até explicou o porquê desse motivo. Vou ser sincero com vocês, porque tudo que eu falava, acho que muitas pessoas levavam para o lado negativo e acabavam machucando não só a mim, mas como minha família, como meus companheiros também. Então eu decidi parar de falar um pouco, né, dar um pouco de calma a tudo isso, baixar a poeira e só jogar futebol. E, bom, mas isso já passou, já baixou a poeira um pouco e eu estou aqui com vocês falando. Poeira baixa e o Neymar agora sendo o protagonista da seleção brasileira como jogador e também como capitão. Você se recorda bem, né, Michele? Quando o Tite assumiu e depois dos Jogos Olímpicos o Neymar falou: não quero mais ser capitão da seleção brasileira, não mais serei. O Tite atendeu o pedido do jogador, fez um rodízio, né, entre os jogadores com a tarja de capitão. E, para surpresa de muita gente, Neymar será o capitão hoje novamente. Ele recebeu a faixa do Tite e comentou sobre o tema. Ele e o técnico da seleção brasileira. Foi uma decisão que eu tive após a Olimpíadas, por tudo que houve, por tudo que se falaram, por tudo que aconteceu. E eu senti que não era o momento de eu exercer essa posição, que era de capitão. Acho que é por ele que vale, acho que qualquer esforço, qualquer meta. É um cara que eu já admirava de longe e passei a admirar ainda mais. Ele merece a tarja de capitão. Ele é um líder técnico e um garoto num processo de amadurecimento que tem uma série de pressões, por vezes desumanas. Ali a faixa é um simbolismo. E essa maturidade, ele mereceu estar aqui. Ainda sobre essa maturidade, Neymar também falou sobre o tema. Porque você se recorda bem, né, Michele? O Neymar, quando estava na seleção brasileira como capitão nas mãos do Dunga, volta e meia era suspenso por cartão amarelo, cartão vermelho, se envolvia em confusão, discutia com a arbitragem e o Neymar admitiu que na relação dele com o novo treinador da seleção brasileira, o técnico Tite, ele está muito mais maduro. A gente recebe muitos conselhos, né, durante a carreira. Só que você aprende de verdade quando você acaba, né, se machucando, fazendo a coisa errada. Acabei me prejudicando meus companheiros. Então você vai aprendendo isso, você vai ficando cada vez mais maduro.
E essa maturidade, ela não se reflete apenas na seleção brasileira. O Neymar tem sido protagonista também no Barcelona, né? Deixou de ser coadjuvante, deixou de ser apenas um participante ao lado do Messi. Tanto é verdade naquele jogo contra o Paris Saint-Germain, num pênalti que valeu a classificação da sequência do Barcelona na Champions League, o Neymar bateu um pênalti decisivo com o apoio do Messi. Não é? E o próprio técnico Tite sabe que o Neymar é questão de tempo, vai ser o melhor do mundo. Por falar em melhor do mundo, Neymar foi questionado ontem na coletiva se ele já se sente com essa possibilidade de brigar de igual para igual com o Cristiano Ronaldo e também com o Messi na condição de melhor estrela do futebol mundial. Isso é uma coisa que eu não me sinto confortável em falar, né? Nem gosto também, porque são dois atletas, dois grandes jogadores, dois craques que estão há 10 anos aí mantendo um alto nível. E eu não sei se é o momento certo, eu só quero ser melhor do que eu todos os dias, né? Se ontem eu fui bem, hoje eu já quero ser melhor e assim vai. Eu quero estar me superando a cada dia e não quero ser melhor do que ninguém, eu só quero me superar. A cada resposta do Neymar ontem, porque eles estavam lado a lado, Michele, o técnico Tite fazia sinal de positivo com a cabeça, concordando com as declarações do Neymar, que nos pareceu realmente, não foi nada muito combinado não, mas foi algo sincero do Neymar. Foi uma entrevista coletiva diferente das anteriores do craque da seleção brasileira. E o Tite também sobre esse tema, né, ele acabou fazendo uma explanação e resumidamente ele disse o seguinte, de que não dá para o Neymar sonhar nesse momento numa briga com Cristiano Ronaldo e Messi para melhor do mundo. São gerações diferentes. Neymar e Cristiano Ronaldo estão acima dos 30 anos. Com 30 anos um, 31 anos outro. No caso, o Cristiano com 31 e o Messi com 30. O Neymar tem 25 anos. É uma nova safra. Ser melhor do mundo será questão de tempo para o Neymar. Antes de nós mostrarmos um trechinho do final da coletiva do Neymar, que demonstra bem o ambiente, o entrosamento entre ele e o técnico da seleção brasileira, deixa eu rapidamente passar as informações da seleção que daqui a pouco enfrenta o Paraguai. O Fagner será a única novidade pela lateral direito. Daniel Alves está dispensado. O jogador está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na atividade de ontem, o Diego Souza treinou entre os titulares, mas porque o Firmino estava com uma infecção na garganta. Foi poupado ontem, se recuperou e está confirmado para o jogo dessa noite. Então a única novidade na seleção brasileira será mesmo a entrada do Fagner, jogador que mais atuou aqui na Arena com a camisa do Corinthians. Já são 77 partidas. Então a seleção brasileira está oficialmente escalada com Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda, outro jogador que foi revelado pelo Corinthians, mais o Marcelo pela lateral esquerda. No meio-campo, Casemiro e aí mais 2 ex-corintianos, Paulinho, que fez 3 gols no Uruguai, e o Renato Augusto, completando o setor, o Felipe Coutinho, que tem se entrosado muito com o Neymar, no ataque, o Firmino e também o próprio Neymar, que conversou conosco. E para demonstrar sobre o entrosamento que está bem afinado entre Tite e seus jogadores, e principalmente o Neymar, veja como acabou a entrevista coletiva ontem. Faça um comentário, como era difícil jogar contra esse qualidade, não, mas como me marcava ele bastante. Falava 13, eu fazia uma saída, um triângulo assim, para não cortar a linha de passe, para a bola não chegar nele. O cara não deixava eu jogar, brincadeira. Olha, rapaziada, obrigado. Tá aí, foi esse o clima ontem aqui na Arena Corinthians, e esse clima de amistosidade do técnico com o Neymar não é apenas com a estrela da seleção, não. Todos os jogadores compraram a ideia do Tite. 46.800 ingressos foram colocados à venda, praticamente todos esgotados. Até esse momento, o Brasil tem 30 pontos e pode matematicamente garantir a classificação hoje. Para isso, ele precisa vencer o Paraguai e torcer por 2 combinações não muito prováveis, né? A principal delas, o Chile, perder para a Venezuela e o jogo será em Santiago. E também torcer para o Equador não vencer a Colômbia, o jogo acontecendo no Equador. E só finalizando, a seleção do Paraguai tem como técnico o Arce, e o Arce não deve confirmar o Romero, que está convocado, o Romero do Corinthians, como titular para o jogo de hoje. O Paraguai briga por vaga na repescagem. Está sonhando com uma vitória para tentar uma vaga na repescagem. A gente volta daqui a pouquinho na Arena, o torcedor começa a chegar daqui a pouco e a gente volta com mais de seleção brasileira no Gazeta Esportiva. Tá frio por aqui, viu, Michele? Aqui na sala de imprensa tá gostoso, mas lá fora o bicho está pegando.
Tá certo, Osmar Garrafa, então se agasalha, proteja a garganta para não ficar resfriado, viu? Daqui a pouquinho você volta com mais informações. Boa noite, Celso Cardoso, boa noite, Chico Lang. Gostaram da entrevista coletiva do Neymar? Fazia tempo que a gente não escutava ele. Sim, bacana. Né? Boa noite, Michele, boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Antes de qualquer coisa, eu quero falar sobre o Romero, que vai ficar no banco de reservas. É o principal artilheiro da Arena. Quer dizer, já pensou, ele entra e faz gol com a seleção brasileira? Seria curioso, né? Mais um gol na conta do Romero, que é muito questionado do ponto de vista técnico, mas é um jogador muito importante, taticamente falando. Sobre o Neymar dá sinais de maturidade, né? Está amadurecendo, 25 anos. O discurso dele, eu encontro muita afinidade com esse discurso de você não tem que tentar ser melhor do que ninguém, mas ser o melhor que você possa ser. Eu faço coro com esse discurso. Acho que o Neymar também ser melhor do mundo é uma questão de tempo, não é um momento ainda. Entendo que Cristiano Ronaldo e Messi gozam de um prestígio maior, mas o Neymar está caminhando para isso. E uma demonstração dessa possibilidade foi dada naquela goleada de 6-1 sobre o PSG, goleada na qual ele foi protagonista. Protagonista nos gols, protagonista nas assistências, na participação, na atitude. Portanto, o Neymar realmente caminha para isso. Sobre o jogo, o Brasil é favorito, independentemente da matemática. Carimbar o passaporte é só uma questão oficial, mas o visto já foi concedido. Eu duvidava muito que o Brasil fosse entrar em território russo. Para sorte de todos, eu queimei a língua. Boa noite. Boa noite, Celso, de novo. Boa noite, Michele. Bom começo de programa, com o Garrafa falando de um jogo. E para nós que torcemos para o Corinthians, eu, Pascoal e mais 40 milhões de brasileiros, é um orgulho a seleção jogar na casa do Corinthians, né? Poxa! Você imagina como é que devem estar os outros clubes, né? Que tem estádio e não está sendo jogo lá. Eu não estou falando só é de norte a sul isso aí. Sim. Porque lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre tem 2 belos estádios. O estádio do Grêmio e o estádio do Inter, né? Então, enfim, para nós é um orgulho, que seja muito bem-vinda a seleção brasileira. Um dia a gente paga essa porcaria desse estádio, mas enquanto isso a gente vai tirando uma, né? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, é lógico, eu não vejo como o Brasil não se dá bem diante do Paraguai, não sei se por goleada, mas com certeza deve fazer um bom jogo e uma boa apresentação mais uma vez. E vou torcer por um gol de Romero. Tomara que entre e faça um gol. Porque aí fica legal, porque aí fica o artilheiro de toda a história da Arena, né? E aí fica legal também. Mas aí está aí o Neymar, só quero dizer o seguinte, esse amadurecimento do Neymar, olha, o Neymar com a bola. Ele também se deve, essa volta do Neymar a falar com a imprensa, ao Tite. Se deve ao Tite. Sim. O Tite chegou para ele e falou assim, Neymar, para de bobagem. O que aconteceu com você, aconteceu com todos nós, e se você for dar bola para que jornalista fala, que não é aqui que ele foi criticado na Rede Globo, pelo Galvão, uma vez que ele foi expulso na Copa América. Foi lá que começou a briga, né? Que ele não quis mais dar entrevista para ninguém por causa disso. Então ele falou assim, pô, mas que bobagem, isso aí já me criticaram também, e eu estou dando entrevista, estou aqui, eu estou na seleção, estamos já na Copa, deixa para lá. E aí ele deixou, porque o Neymar tem bom senso, o Neymar é um cara legal, é um cara bacana. Então tá aí. Agora vamos parar de falar bobagem sobre o cara, né? Eu mesmo de vez em quando falo umas, mas tudo bem, mas gosto dele. Tem que aprender a lidar com as críticas, né? Faz parte. Lógico, vai fazer o quê? Se você não quer ser público, então vai trabalhar, sei lá, no cemitério, né? Agora, vai ser coveiro, que nem o Amaral era. Você quer ficar fã do Neymar? Você vai ver ele entoando grito de guerra do Corinthians, Timão! Tá lá no site gazetesportiva.com. Ontem à noite teve trote na seleção brasileira e ele cantou, tem um vídeo dele cantando a música do Corinthians junto com a seleção brasileira. Tá lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Eu sempre confiei que ele era corintiano. Tá vendo? E a gente quer saber qual será o resultado de Brasil e Paraguai. Vence a seleção, dá empate ou os paraguaios levam? A seleção do Paraguai é muito mais simples do que a do Uruguai, né? Mas eliminou o Brasil das últimas 2 edições da Copa América. Sempre jogando um balde de água fria. Isso é um dado jornalístico. Tá certo. Mas o Brasil é favorito. Meu palpite eu já dei pra você aí. Qual que é seu palpite? 3-1. 3-1, tá lá no site Gazeta Esportiva. O gol do Paraguai vai ser do Romero, se ele entrar.
Boa. Chicão. Eu esqueci do Romero quando dei o palpite na Gazeta, né? E falei 7-0. Então, paciência, agora não vou voltar atrás. 7-0 e pronto. Senão seria 7-1. Senão seria 7-1. Pelo Romero. Você vai ver o palpite de todo mundo da nossa equipe aqui do programa Gazeta Esportiva lá no site gazetesportiva.com, tá bom? Toda a nossa turma, nosso repórter, está tudo lá. Aí você confere o que cada um falou. Enfim, voltamos a falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa, que está lá na Casa do Coringão, em Itaquera, onde daqui a pouquinho, às 9h45, o Brasil encara o Paraguai. Tá muito frio aí, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele. Aqui na sala de coletiva não, temperatura ambiente, 25 graus, clima tranquilo, mas do lado de fora, lado externo, está muito vento, ventando bastante, é natural aqui na região, todo mundo que frequenta aqui a Arena Corinthians sabe disso, não é verdade? Mas a seleção brasileira ainda não chegou por aqui, você falava há pouco de várzea com o Chico e com o Celso, e ele falou do Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus esteve ontem na concentração da seleção brasileira, ele não foi convocado porque está lesionado, né, um desfalque para esses 2 jogos da seleção brasileira, mas passou por lá, foi dar um abraço no Tite, nos jogadores, ficou por lá na hora do jantar, e o Lucas Lima dos Santos também passou na concentração da seleção brasileira. Vamos aproveitar no Gazeta Esportiva para passar mais alguns pontos da entrevista coletiva concedida ontem pelo técnico da seleção brasileira. O Tite, como ele é técnico da seleção, não tem conversado todos os dias com os jornalistas. E ontem aproveitamos o Tite para esclarecer uma polêmica. Você se lembra muito bem, Michele, o Chico e o Celso também, no clássico Corinthians e Santos, aqui mesmo na Arena Itaquera, quando o Corinthians venceu por 1-0 com um gol do Jô, teve aquela comemoração do Tite na tribuna. O Tite veio acompanhar a partida, foi um jogo duríssimo para Santos e para Corinthians, e o Jô, o artilheiro dos clássicos, fez o único gol da partida. E o Tite, que foi ovacionado por toda a galera, explodiu em alegria. E isso não teria pego muito bem. Muita gente falando, o Tite como técnico da seleção não pode externar seus sentimentos. Tite respondeu sobre essa polêmica. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que tem emoções e que tem gratidão. Eu tenho gratidão ao Corinthians, eu tenho gratidão a essas pessoas que eu estava. E eu também liguei ao presidente do Santos me desculpando e que não interpretasse aquilo ali como um ato humano de quem não é máquina, de quem sente, de quem vibra. Assim como eu liguei para o Dorival Júnior para que ele entendesse, me perdoasse e que não compreendesse de alguma forma. Aí o Tite esclarecendo essa polêmica, está tudo legal com o presidente do Santos, com o Dorival Júnior, e disse também o Tite que se fosse técnico do Santos, tivesse feito a história que fez no Corinthians no Santos, ele também teria tido esse tipo de atitude se o Santos tivesse vencido do Corinthians. Outro fato que chamou a nossa atenção ontem foi que pela primeira vez o Tite fechou o treinamento. Né? Nós pudemos observar o aquecimento, o início da atividade, pouco mais de 20 minutos, e depois o Tite fechou o treinamento, o que não é comum. E muito se pensou de que teria sido pelo fato de um jornalista no treino do CT do São Paulo, antes da partida contra o Uruguai, esse jornalista, na hora que o Tite deixa a gente acompanhar o treinamento, mas sem a gravação de imagens, esse jornalista tinha colocado no seu blog todas as jogadas da seleção brasileira. E o Tite teria ficado irritado com isso. O Tite explicou exatamente qual foi o motivo dele ter fechado o treinamento ontem aqui na Arena em Itaquera. Eu entendia que esse momento era um momento de fechar, ou de ter um pouquinho mais de privacidade, porque daqui a pouco eu posso gritar mais forte, eu posso ser mais duro, eu posso chamar uma concentração maior. O dia que nós abrimos foi o dia do jogo contra o São Paulo, tinha um número de pessoas, a gente fica feliz em dividir a alegria, mas tem hora que eu vou dentro, tem hora que eu não quero que o cara fique disperso, a hora do trabalho ele tem que ficar concentrado. Isso me permite uma concentração mais, e ela não tem absolutamente nada em relação a vocês. Tite esclareceu, não teve nenhum questionamento a respeito do jornalista ter divulgado as jogadas ensaiadas da seleção brasileira, especificamente de posicionamento. E claro, né, que depois da ótima campanha da seleção nas mãos do Tite, 7 jogos, 7 vitórias, dá um chocolate na Argentina do Celso Cardoso, 3-0 em Belo Horizonte, pega o Uruguai no Centenário em Montevidéu, mete um 4-1 com 3 gols do Paulinho. É inevitável que os elogios venham por parte da imprensa e que a torcida fique eufórica, né? O torcedor paulista é um dos mais exigentes quando o assunto é seleção brasileira. E a torcida de São Paulo se envolveu com a seleção. Então nós perguntamos ao Tite ontem como ele está lidando com esse oba-oba, né? Com esse ufanismo do torcedor que já começa a imaginar a seleção campeã do mundo na Rússia. Tite falou sobre o tema. Não posso
deixar com que os atletas fiquem felizes pelo desempenho deles. E não vou fazer. Também não vou ter dessa alegria, essa satisfação. Mas saber que isso, tal qual eu terminei a coletiva, ou fiz uma resposta na coletiva, que o fato de uma grande atuação nos jogos anteriores e a sequência de jogos não ia facilitar em nada o nosso trabalho e o enfrentamento com o Paraguai. Então, nós temos muita consciência. Eu digo assim, que ter consciência disso. Que um fato bom, ele deva, mas com naturalidade. Não é isso. O Tite está aí, né? Controlando a ansiedade, permitindo que os atletas possam curtir esse momento de elogios por parte da crítica, da torcida, mas que não percam o foco. E o foco, segundo o Tite, é hoje à noite. É a seleção do Paraguai aqui em Itaquera. É a seleção do Arce. Quem não se lembra do Arce? Lateral do Grêmio, lateral da seleção paraguaia, lateral do Palmeiras, não é? Nas mãos do Filipão. Ele está meio pressionado lá no Paraguai, mas obteve um resultado importante na última rodada. O Paraguai ainda respira e o técnico Tite fala dos perigos que o Brasil corre logo mais, se é que corre, contra a seleção paraguaia de Tique Arce. Alta, média e baixa, ela tem essa capacidade. Ela te pressiona na frente, ela te induz ao erro, se não tiver. A pressão baixa dela, ela é muito concentrada, os seus homens de lado, eles baixam com muita velocidade uma transição de saída de contra-ataque. Ou é com o Romero, ou é com o Lescano por dentro, atacando espaço, e uma jogada trabalhada também sob forma de triangulação. Tem uma bola parada forte também. Então, ela traz componentes importantes que eles te fazem, quer dizer assim, um nível de enfrentamento, um nível de dificuldade alto. Bom, tá aí a palavra do Tite falando do adversário. Daqui a pouquinho, na concentração da seleção na cidade de Guarulhos, acontece o jantar. Na seguida, preleção, e os jogadores devem chegar aqui na Arena Itaquera por volta de 20h30 para essa partida que começa 21h45. Além do Paraguai, o Brasil tem mais 4 jogos nas eliminatórias, contra Equador e Chile em casa, e sai por 2 vezes contra Colômbia e Bolívia. Já que todo mundo mandou um abraço, deixa eu mandar um abraço para o nosso aniversariante do dia, que está aqui ao lado do Zorato, o Claudinei Braghini, que é mais conhecido como farmacêutico, aqui em toda a Zona Leste, está trabalhando e com muita competência. Tá certo, Michele? Beijo, Claudinei Braghini. Temos muitas histórias, eu e Claudinei. Não pensem em besteiras, é que a gente já saiu para fazer muita reportagem junto aqui na TV Gazeta. Ei, Claudinei, comemos tanta coxinha naquela reportagem. Grande profissional, parabéns, Claudinei. Então, a seleção, sobre essa história de cornetar o Tite, porque vibrou com o gol do Corinthians na Arena Itaquera. Ele não é um homem de gelo. É uma bobagem, sabe? É um patrulhamento, um policiamento que não faz sentido. É humano. Ele fez os principais títulos da carreira dele, ele conquistou lá. Ele chegou à seleção fruto desse trabalho, com toda a torcida cantando o nome dele. É óbvio que ele vai torcer, que ele vai vibrar. É claro. Então é uma grande bobagem. E outra coisa, vai se sentir em casa de novo. Hoje ele é técnico da seleção. Há quem diga, na condição de técnico da seleção ele tem que ser isento. Para! Não muda. Sabe, uma coisa é o profissional. Como técnico da seleção, ele vai ser um profissional correto. Agora, isso não significa que ele não tenha uma torcida, não tenha um carinho por um clube especial, assim como o Filipão tinha pelo Palmeiras, pelo Grêmio e por aí vai. E o Filipão tinha mesmo. Quando eu cheguei na Copa de 2002, ele veio e falou assim, tchê, tu, corintiano, está aqui? Eu falei, e daí, qual é o problema? Não posso estar aqui? Você não torce pro Grêmio? Não torce pro Palmeiras? Você não técnico da seleção? Aí depois nós fizemos as pazes e deu sorte, porque o Brasil foi campeão a última vez. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. A gente tem que cobrar do Tite, não é ele vibrar com gols do Corinthians. Não é isso que tem que cobrar dele. É ele ser justo em convocações. E ele isso que tem que ser cobrado. Por exemplo, se ele não convocar alguém do Santos que está em boa fase, então aí tem que se cobrar dele. Se ele for preferir o jogador do Corinthians a um do Palmeiras que está melhor, aí tem que ser cobrado. Imagina, o Dudu tá lá. Então, o Dudu tá lá, não estou falando, ele é justo nas convocações, mas eu estou dizendo, é justiça na convocação. É isso que se pede. E o esquema tático ele conseguiu dar. Então, não tem que cobrar se ele vai vibrar ou não vai vibrar. Sei lá, isso é problema dele. É um particular dele, né? Que está dentro dele. Então, fim. Agora, o trabalho certo, sim, tem que ser cobrado.
Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. O que vai dar entre Brasil e Uruguai? Vai dar Brasil 67% dos votos. Muito bom.